te jorra fortemente, raios de celeste luz, lá encontra fortaleza. Meus amados irmãos e meus amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado para que possamos estar aqui mais uma vez para transmitir uma mensagem de Deus para o nosso livre. Quero pedir a Deus que venha nos abençoar, nos dar sua unção, inspiração do céu, para que nós possamos transmitir a mensagem de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço a tua bênção, Senhor, a vida, sobre a vida de todos aqueles, Pai, que hão de ouvir esta mensagem. Fala aos nossos corações. Dá-me, Pai, a inspiração divina para transmitir a tua mensagem. Pai, peço que o Espírito Santo, teu Santo Espírito, aplique nos nossos corações teu conselho eterno. Amém. Graças a Deus, estamos com a nossa Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos e meditarmos sobre eles. Os amados irmãos e amigos, para nós lermos a palavra do Senhor, e eu quero ler alguns versículos da primeira carta em que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Vamos iniciando aqui lendo dois versículos, o versículo 3 e o 4, que diz assim: Paulo dando para Timóteo: roguei quando partir para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Dei a fábulas, a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço. Meus amigos, nós vemos aqui quando o apóstolo tendo um zelo muito grande pelo ensinamento do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é uma coisa nova, né? Tanto é que já a palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. O Evangelho de Jesus não é uma mistura de idolatria, de superstição, de historinhas, contos. Não. É coisa séria, é coisa com Deus. Então, quando a pessoa começa a fazer do Evangelho um monte de fábula, e ensina uma coisa, ensina outra, que não tem nada a ver com os ensinamentos apostólicos, que não tem base nenhuma escriturística para afirmar aquilo como verdade, que possa resistir qualquer ataque. Então nós vemos o que acontece. É um evangelho que passa a ser uma religião. E tanto é que nós vemos que esse evangelho de Jesus Cristo, que é para unir os irmãos na fé. Então, pelo fato de existir tanta coisa inventada, existe uma divisão muito grande. Na verdade, a igreja evangélica, a igreja de Jesus Cristo, que era para ser unida,
é toda retalhada. E cada um tem um pedaço, e cada dia que aparece um ensinamento novo, quer ser diferente. E para ser diferente, tem que criar coisa diferente. E diferente que não tem nada a ver com as Escrituras. Então é como Paulo disse, torna-se fábulas, ensinamentos de heresias, verdadeiras heresias. Hoje a gente vê em várias pessoas, e eles não fazem escondido. Eles nos fazem escondido. É no meio de comunicação mais forte que tem. As heresias, os ensinamentos extrabíblicos não tem nada a ver. Hoje, qualquer coisa é motivo para criar-se uma superstição. Então, lá no início já, Paulo falando para Timóteo, para que ele ficasse, ele disse, olha, quando eu pedi para você ficar em Éfeso, quando eu fui para a Macedônia, para você advertir alguns que ensinam outra doutrina. Sim, outra doutrina. Porque toda doutrina que desvia da fé verdadeira no Evangelho de Jesus Cristo é outra doutrina, não tem nada a ver com os ensinamentos apostólicos, doutrinários de Jesus Cristo. Então hoje a gente vê, quando lendo aqui, a gente vê Paulo dizendo, nem dê a fábulas. É tanta fábula, irmãos. Tanta fábula. As pessoas criam fé em tanta coisa e aquilo torna-se, na vida da pessoa, um objeto de sorte, um objeto, um amuleto. E as pessoas não conseguem mais se separar daquilo. Fica pior do que antes. Porque antes a pessoa diz, bom, eu não conheço a palavra de Deus, eu não conheço a Bíblia. Hoje não. Hoje as pessoas usam da Bíblia para ensinar coisas. Cada um ensina uma coisa. Ah, aqui você vai fazer desse jeito. De outro jeito. Outro dia, vou pegar um litro e estava até sobrevoando certos lugares dizendo que era sobre Israel, não sei se é verdade ou não. Estava com 1 litro e disse que ali tinha um azeite especial. Dentro daqueles azeites, 7 elementos. Elemento da riqueza, da saúde, do poder. Enfiava um pouquinho de coisa dentro de uma garrafa e dizia, esse alimento é o elemento da riqueza. Ia para o outro, esse é o elemento. E encheu. Dava o endereço que era para a pessoa ir para buscar aquele azeite que tinha aqueles 7 elementos. Só que a demanda era muito grande, 1 litro não ia dar. Eles fizeram também um milagre de multiplicação lá, porque na verdade não era para dar. A gente criando uma superstição, iludindo-se para arrancar benefícios próprios. Então Paulo, ele lá no início, bom, eu disse uma coisa, mas só você vê nos meios de comunicação, você vê todo dia. Tem algumas pessoas que mostram painel,
mostra um iate, mostra uma mansão, mostra uma casa de campo, mostra carro. Isso aí é o que você vai receber. Fábulas. É o que mais a gente se vê. Mais a gente se vê sim, porque está no meio da comunicação mais forte. Mas quando nós lemos nas Escrituras, nós vemos os apóstolos, eles já tinham essa revelação de Deus sobre isso que havia de acontecer, e já naqueles dias estavam acontecendo. Nas Escrituras, quando lá em Samaria, aquele Simão que exercera a arte mágica lá em Samaria, se converteu, foi batizado. Mas na verdade ele não entendeu nada. Apenas disse se converteu, foi batizado. Por quê? Porque quando Pedro e João foram enviados lá pelos apóstolos para ajudar a Estevão, então eles oravam por as pessoas, os irmãos, que recebiam batismo com o Espírito Santo, falavam língua, profetizavam. E Simão, então, que estava andando com Filipe, quando Pedro e João chegou lá e viu aquela maravilha que Deus fazia atrás daqueles dois homens de Deus, ele deixou Filipe e começou a andar agora com Pedro. E num determinado momento ele falou, pediu para Pedro, olha, tanto para Pedro como para João, olha, eu quero também ter esse poder. Eu quero ter poder de pôr a mão sobre as pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo igual vocês estão fazendo. Quanto que você quer para me dar também esse poder? Estava lá, estava batizado, estava lá no meio, mas não entendeu nada. Irmãos, então, interessante, importante, meditarmos na palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem ensinado nas Escrituras. Então, Paulo, ele está falando com Timóteo. Timóteo era um jovem muito abençoado, desde criança, conhecendo as Escrituras do Testamento, já desde sua avó, depois sua mãe, instruído. Agora ele aceitando a mensagem do Evangelho, e Paulo trouxe para estar com ele, porque era um rapaz muito abençoado e tinha ali uma chamada de Deus. Agora ele estava ali, servindo a Deus como um obreiro do apóstolo Paulo, e ele disse da mesma forma que eu pedi para você ficar em Éfeso, para que você cuida ali, para que nenhum daqueles que estão ali ensine outra doutrina, ensine outra forma de servir a Deus fora daquilo que está escrito nas Escrituras, para que não se deixe levar por fábulas engenhosas. Então, irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo disse, olha, não deixar, para que se não deixe levar por fábulas ou genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. E eu quero que você novamente permaneça aqui em Éfeso, ensinando. Ensinando. Agora, nós vamos ler mais um pouquinho no capítulo 2 dessa mesma carta. Então, Paulo, ele continua dizendo, capítulo 2, versículo 1 de 1 Timóteo.
Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Então nós vemos aqui Paulo aconselhando para nós orarmos e intercedermos e oferecermos ações de graça a Deus em favor de todo ser humano. Orar por todas as pessoas é mandamento de Deus. Então o apóstolo, ensinando aqui a Timóteo e a nós, não é? Que nós possamos fazer deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Aí ele vai dizendo aqui, o que nós vamos ler, Paulo não está falando nada aqui politicamente. Pelos reis e por todos que estão em eminência. Para nós não importa quem está em eminência, se é um A ou B, não importa. A ordem é para nós orarmos por essa pessoa que está governando. Orar para Deus abençoar a vida dessa pessoa, quem quer que seja. Porque a Bíblia diz que não há governo que não seja, não há autoridade que não seja cortada por Deus. Então nós temos que orar para Deus abençoar, para que o Espírito Santo tome conta dessa pessoa. Satanás não venha tomar essa pessoa em suas mãos para fazer exatamente aquilo que desagrada a Deus. Então nós temos que orar. Não é brigar, não é xingar, não é ficar discutindo se aquele é bom e aquele é ruim. É orar. A oração. Pedir para Deus, meu Deus, abençoa. Ah, mas eu não gosto daquilo. Não é para gostar nem deixar de gostar. É para orar. A obrigação da igreja. Orar pelos reis. Se é um lugar que tem rei, orar pelos reis. Se não tem rei, podemos orar pelos reis de outras nações, porque lá tem nossos irmãos. E nós temos que orar para que eles, não é? Tanto eles lá como nós aqui, tenhamos uma vida quieta. Para que Satanás não venha colocar ninguém para querer impedir o avançar da obra de Deus, o trabalhar da obra de Deus. Então ele diz, orar pelos em eminência, todos aqueles que estão em autoridade, em todo o setor do governo, em todas as governâncias, em qualquer tipo de que seja essas governâncias, qualquer sistema. Então, se é rei,
Orar pelos reis. Sobre a mão de muitos reis. E quando quem sofria? Quando o rei se deixava levar pela idolatria, pelos demônios, quem sofria? Era o povo que sofria. Quem era perseguido? Quem foi mais perseguido no tempo do rei Acabe? Quem foi? Mataram quase todos os profetas de Deus. Sofreu, era para ser todos. É que Deus, Ele não deixa, mas que sofrimento eles tiveram. Então, o apóstolo diz que nós temos que orar. Você sabe que tem país, claro que nós sabemos. O tema é monarquia, é rei. Então não interessa. Vamos orar para Deus abençoar, para que os nossos irmãos que estão lá tenham uma vida quieta, sossegada e possam servir a Deus. E possam trabalhar para ganhar as almas para Jesus Cristo. Para que Satanás não venha criar certas leis para impedir a obra de Deus. Então, orar por todos aqueles que são em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada. Não para querermos usufruir de alguma coisa. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando no bem-estar de Deus. Bem-estar de Deus. Não está falando de ninguém defender ou esse ou aquilo, não. É no poder. Nós temos que orar para Deus abençoar. É a ordem de Deus. Para que nós possamos ter uma vida quieta e sossegada e honestidade. Aí ele diz ainda: é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Os homens se salvem e venham ao verdade. A vontade de Deus é que todo ser humano se salve, todos, não percam, e que venha ao conhecimento da verdade. Mas nós já lemos, muitas vezes, já ouvimos também, aquele versículo tão famoso e glorioso, citado por João, do que Jesus falou na escola dominical. É um dos primeiros que se ensina até para as criancinhas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se salve, não se perca. Por quê? Isso porque o Filho do Homem, porque Jesus, ele disse: eu não vim para julgar o mundo, vim para salvar todo mundo, todos. E ele deixou a porta da salvação aberta para todos, para quem quer. E é a vontade de Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, não tem dois deuses, não tem três deuses, é um só Deus. E um só mediador, não há dois mediadores. Só tem um mediador entre Deus e os homens, nem mediadora. Só um mediador. Só um mediador entre Deus e os homens, que chama-se Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele disse que só vai ao Pai por ele. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o mediador. Ele está no meio.
Ele está no meio, mediador, ele está no meio. Deus, o homem, Jesus no meio, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Pois é, Deus se humilhou. E em Jesus está as duas qualidades. Em Jesus que está verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Aqui nessa terra, ele se fez, né? Se tornou ser humano. Então ele é o único mediador. Não adianta ninguém querer criar outro mediador, seja homem, seja mulher, fica na ilusão, né? Fica na ilusão. Porque não tem nada que faz com que isso tenha base nas Escrituras. Há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E Jesus, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir todo mundo. Então, quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, é exatamente na salvação. Jesus salva, Deus salva igual. O rico, o pobre, o mendigo, né? Aquele nosso irmão, coitado, que está caído lá na sarjeta, sofrendo. Aí, quando eu falo isso, eu sinto até apertar o coração, muita tristeza. Temos, né? Que tem nosso semelhante aí no mundo, passando fome, comendo o resto. E, no entanto, Deus ama ele igual ama qualquer um outro. Deus não tem preferência por alguns mais do que o outro. Não. Foi isso que o apóstolo Pedro falou na casa de Cornélio. Porque eles eram judeus. Até então, até mesmo no início, os discípulos de Jesus Cristo achavam também que ainda os judeus eram os únicos. Mas quando Pedro, Cornélio, que Deus mandou, o anjo mandou Cornélio chamar Pedro, e Pedro veio, que Pedro começou a Deus, né? O Espírito Santo igual a eles no princípio. E o que Pedro faz? Acepção de pessoas, seja em qualquer nação. Quando se teme a Deus, então Deus é igual para todos. Então não há um melhor do que o outro para Deus. Olha, se você um dia tiver onde tiver milhões de pessoas e alguém fizer uma pergunta aqui, quem é a pessoa que Deus mais ama aqui? Pode levanta a tua mão. Você é amado por Deus. Mas se o outro disser eu sou, então ele levanta também. Sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai levantar a mão. Porque todos são amados. Deus não tem duas maneiras de amar. Isso está entre os seres humanos e ainda entre aqueles terríveis, que faz acepção de pessoas, menospreza os outros, mesquinho. Deus não. E aqueles que têm Deus no coração também não faz isso. Ele tem compaixão, tem misericórdia. Então Deus abriu a porta para todos. Essa porta está aberta. Da mesma forma que um entra, o outro tem que entrar também. Agora, a condição humana, chegasse um mendigo, era igual aqueles... a gente vê aqueles elevadores, né? Tem um elevador de serviço, social, de empregado, cada um toma o seu elevador.
Essa entrada de salvação, não. Por onde passa um, passa o outro. Não tem duas salvações. Uma só salvação. Aleluia! Glória a Jesus. Porque Jesus derramou seu sangue por todos. Meus amados irmãos e irmãs, salvo. Apesar de Jesus ter morrido por todos os homens, e é a vontade de Deus que todos os homens se salvem, nem todos serão salvos. E são salvos aqueles que aceitarem a Deus na pessoa de Jesus Cristo. E não há como você salvar outra pessoa. Não dá para você dizer, olha, meu filho não veio, mas eu estou aqui representando ele. Tem lugar que dá, né? Você vai responder uma chamada, você não pode ir, você pede para o seu filho ir. Vai lá, me representa lá, para não perder o meu lugar. Salvação não. É aquele Jesus é que vai ser salvo. Então, não dá para o pai, ou o filho, ou a mãe, quem quer que seja, dizer eu estou aceitando Jesus pelo meu filho. Não, você aceita só por você. E aí, quem não aceitar a Jesus, que não quis, mas você quer a salvação de Deus, que Deus ofereceu através de Jesus Cristo, você quer aceitar o sacrifício de Jesus em teu favor? Aceitar a Jesus como teu Salvador? Aí a pessoa diz, quero. Então ele está salvo. Está salvo, está salvo. O que precisa fazer? Nada. Aceitou a Jesus, aceitou a salvação. Mas, e se a pessoa dizer, não, hoje não? Então não aceitou, não tem salvação. Ah, eu vou para a igreja, assisto o culto, dou até oferta. Para salvação não vale. Jesus como Salvador. É isso que a Bíblia diz. Há um só Deus, um só mediador entre Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então tem lugar, tem o cristianismo, então é comum, a pessoa ouve falar de Jesus Cristo. Muito embora também criam um ensinamento, como Paulo diz. Paulo diz assim, eu pus o firmamento, lancei. Agora veja, né? Ele diz, eu pus um fundamento. O que Paulo diz? O fundamento é Cristo. Você ouve as pessoas falarem de Jesus Cristo. Naquela religião fala de Jesus Cristo, naquela outra fala de Jesus Cristo, naquela outra fala de Jesus Cristo. Todos falam de Jesus. É Jesus. Agora veja, Paulo diz, como esse fundamento. Vê o que você está construindo a tua fé em Jesus Cristo. Qual é o Jesus que você está construindo a sua fé? É o Jesus da Bíblia? Não. Então não é o Salvador. O Salvador é o Jesus da Bíblia. É o Jesus, Filho de Deus, que veio trazer para nós salvação. Derramou seu sangue para nos salvar e nos dar salvação. Que não cobra nada e que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele é nosso único e suficiente Salvador. Então, se você aceitou a Jesus, você está salvo, independente de mais. Você não tem nada para auxiliar. Jesus fez a obra completa. Então é isso. Aí ele deu por si mesmo, por nós, pelo preço.
redenção. Rendeu-nos pelo seu sangue. Agora, o que? Digo a verdade em Cristo, não minto. Ele diz, eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então o apóstolo Paulo chamou 12 apóstolos. E depois, por último, Jesus chamou o apóstolo Paulo também. Os 12 apóstolos Jesus chamou para pregar para os judeus. Você vai ler nas escrituras, muitas vezes, quando Jesus manda eles irem, eles, olha, não entre na casa de gentios, nem em aldeia samaritana. Aí Jesus diz, vai às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse certa vez para aquela mulher cirofenícia que estava gritando atrás dele, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. João diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas daí, quando eles não receberam a Jesus Cristo, os judeus crucificaram a Jesus pela lei romana. Então Jesus Cristo encerrou todos debaixo de um mesmo patamar. Pode ser judeu, pode ser de qualquer outra nação. A porta é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo foi enviado por Jesus Cristo para pregar para as outras nações que não fosse judia, que não fosse o povo de Israel. Então ele é o nosso pregador dos gentios. Ele disse, olha, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Graças a Deus, que Deus mandou um mensageiro para nós. Aí ele diz, quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. Levantar a mão era um ato simbólico que já vem desde o costume antigo, judaísta, o judaísmo. Você está levantando a mão, você está pedindo para Deus, pedindo, levantando as mãos para o Senhor, orando. Quer dizer, não é que tem que orar só com a mão levantada, não. Paulo, ele está dizendo que em todo lugar que for possível, levanta a mão e ora, sem ter briga com ninguém, sem ter contenda, procurar ter uma vida abençoada por Deus. Irmãos, isso é a vida do cristão. Enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós vamos buscando a Deus e lutando, viu? Nós temos que tomar muito cuidado. Como eu falei no início, é tanta heresia nos nossos dias, tanta conversa sem pé, sem cabeça, tanta fábula, tanta coisa infiltrando, querendo minar a nossa fé, porque isso aí, irmãos, fé que não vem das Escrituras, é exatamente para derrubar a fé verdadeira. A gente vê pessoas, mas quando fala-se apenas de Jesus Cristo, eles não creem, eles não acreditam. Você já viu no meio de comunicação alguém falar só de Jesus Cristo para atrair o povo? Você não vê isso. Você vê a pessoa dizer, vem aqui, você vai receber isso hoje. Hoje você vai receber isso. O povo vai, recebe aquilo. Hoje você vai receber isso. O povo vai receber. E aquilo que eles trazem com tanta fé que torna-se uma idolatria no coração daquela pessoa, na mente daquela pessoa, na casa daquela pessoa. A idolatria torna-se uma superstição tão terrível. E o grande perigo, isso é perigo, que as antigas superstições que as pessoas tinham no passado começa a voltar. Começa novamente a florir a pessoa. Começa a lembrar, isso não pode, porque hoje em dia, sexta-feira, não pode sair meia-noite, porque tem o gato preto.
porque isso e aquilo, começa a renascer. Por quê? Porque não é nada mais, nada menos do que a mesma superstição antiga. Só mudou de nome agora. Mesma superstição. Agora o Evangelho de Jesus nos liberta. Aleluia. Cristo. Eu estou aqui falando para vocês, eu sei que Jesus está aqui comigo. Você que crê em Jesus, vai estar com você também. E se você orar e pedir, Ele vai abençoar. Essa é a fé verdadeira, a fé que vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu quero orar com você. Essa fé é difícil, irmãos. Meus amigos, é difícil ter fé espiritual. A fé que se revela é essa. Fé num Deus que é Espírito e verdade. Sem nada para apalpar, sem nada para representá-lo. Somente a unção e a virtude da sua presença, o poder do seu nome, o Espírito Santo atuando na nossa vida. Aleluia! Essa é a fé gloriosa. Quando uma pessoa conquista essa fé, tem essa fé, ele é mais do que vencedor. Vamos orar. Senhor meu Pai e meu Deus, no nome de Jesus Cristo, eu agradeço por essa oportunidade. Jesus, eu sei que o Senhor está aqui comigo, como o Senhor está também com todos aqueles que estão nos ouvindo agora e crêem no teu nome. Jesus, o Senhor é que pode curar toda doença, toda enfermidade, levantar o caído, renovar, repreender toda a obra do diabo, forma, arrancar dos caminhos, jogar por terra, abençoar a vida financeira, entre a família e em tudo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Meus amados irmãos, se Deus permitir, amanhã às 18 horas nós vamos estar aqui novamente, transmitindo uma mensagem de Deus.